pegar um assunto da semana passada, ou pelo menos terminar no que trata a vertente do hebraico e do aramaico, e depois entrar aí no grego, né? Vamos ter algumas noções apenas não faladas, mais teóricas, mas para termos uma ideia da complexidade que muitas vezes é nós interpretarmos um texto, né? E é bom por vezes saber em que, em que, em que escrita é que ele foi feito ou em que língua é que ele foi traduzido e está mais próximo do original. Tá? Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos por este maravilhoso dia, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Tu és bom em todo o tempo. E não há, Senhor, como não falar de ti, não falar da tua palavra, sem primeiro, Senhor, nós apresentarmos as nossas vidas diante de ti. Aliás, não há como começar um dia sem apresentar as nossas vidas diante de ti. Ouvia de um pastor já antigo que será loucura ou é loucura, pelo menos sair de casa sem orar a Deus, sem buscar ao Senhor, sem ler um salmo, sem ler algo da Bíblia. Isso marca profundamente uma geração e marca profundamente as gerações, aliás. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fortaleza, tu és o arrimo da nossa sorte, tu és, Senhor, a fonte de água viva que nos sustenta, tu és o pão que nos alimenta. Pai Santo, e nessa mesma visão, ó Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, primeiramente, ó Deus, para que todo o cansaço, todo o sono, toda a moleza, Senhor, se vá em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós ainda é de madrugada, o horário mudou, mas porém a tua graça, ela se multiplica dia após dia, assim como as tuas misericórdias se têm renovado e restaurado, e hoje, Senhor, nós clamamos mais uma vez pelas tuas misericórdias sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso entender, sobre o nosso entendimento, sobre a prática, Senhor, de nos achegarmos a Ti na oração, sobre bebermos o cálice, Senhor, da obediência e, na verdade, nos colocarmos diante de Ti, ó Pai, apresentando as nossas vidas como sacrifício, com culto racional, Senhor, todos os dias das nossas vidas, em espírito e em verdade, buscar, Senhor, e Te adorar num lugar secreto, na intimidade contigo. Pai Santo, independentemente hoje de ser uma aula teórica, uma aula carregada de informação, Senhor, eu clamo para que na verdade Tu estejas presente em todas as coisas. Se Tu a falar, Santo Espírito a ministrar, tens total liberdade, Senhor, de trazer clareza, de trazer discernimento, de tocar nas nossas vidas, de por intermédio do conhecimento, ó Pai, que possamos adquirir aqui, Senhor, seja frívolo, seja correto, seja, ó Pai, a fim de estarmos também a ser construídos. Talvez hoje não numa vertente moral, mas numa vertente mais científica. Mas na verdade, ó Pai, olhando para as Escrituras como ciência também, porque elas nos trazem dimensões de ciência, não só a ciência do conhecimento daquilo que é santo, mas também das coisas que estão à nossa volta e das coisas que são reais, aliás, tudo é real. Mas das coisas que o Senhor fez, das coisas que o Senhor construiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, clamando, ó Pai, para que todo o desvio, toda a distração também se vá, ó Pai, para que, na verdade, nós possamos estar, ó Deus, não somente a observar, mas a compreender estas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos, vamos lá. Hoje há muita coisa para falar, na verdade, ok? Eu vou retroceder aqui a algumas aulas, até porque coloquei parte da informação na aula anterior, que é para ter estas aulas mais divididas, tá? E eu vou voltar a fazer o PDF da aula passada, que é a aula 7. Então, nós estávamos a falar, em termos das nossas aulas, sobre a língua hebraica. Terminámos a semana passada na sintaxe hebraica, ok? E hoje, então, vamos terminar esse mesmo assunto e adentrar no aramaico e depois no grego, tá? É complexo, é muito teórico, porém vai nos trazer
uma dimensão sobre aquilo que é a palavra escrita, como ela nos chega, ou como ela nos chegou também através, depois de algumas traduções que mais à frente vamos poder analisar mais algumas coisas. Então aqui como terceiro vem a poesia. Nós tínhamos falado da sintaxe, tinha sido a última parte, e a poesia. A poesia hebraica tem variedade de recursos retóricos, alguns deles com a assonância, a literação e acróstico só podem ser desfrutados na língua original. O paralelismo, porém, a característica mais importante da poesia hebraica fica evidente nas traduções da língua portuguesa entre muitas formas de paralelismo. Há 4 categorias básicas. O sinonímico, meu Deus, ainda estou disléxico, estilo de repetição em que as linhas paralelas dizem a mesma coisa com palavras diferentes. O antitético, estilo contrastante que exprime pensamentos opostos. O construtivo, estilo que uma linha paralela complementar conclui o pensamento da primeira. O climático é o estilo em que uma linha paralela ascendente toma alguma coisa na primeira linha e a repete. A literatura hebraica apresenta uma rica variedade de formas poéticas, entre elas as formas líricas, que é uma cantiga apaixonada. Eu diria que os cânticos, os cantares de Salomão, né? O livro de cantares foi escrito exatamente assim como alguns salmos nesta mesma vertente. As elegias, que é um poema triste e melancólico no caso de Lamentações, e odes, que também é um tipo de cantiga, né? Ali também em salmos. Então tudo isto está descrito na Bíblia, óbvio, aqui tratando de uma linguagem mais perto do original. Figuras de linguagem, então, do hebraico. O hebraico é rico, aliás, em figuras expressivas de linguagem baseadas no caráter do povo hebreu e no seu estilo de vida. Expressões influenciadas pelo estilo hebraico entraram para as línguas ocidentais, como, por exemplo, a menina dos olhos, que é a pupila, né? Por exemplo, é a maçã dos olhos, em hebraico e em inglês, ok? E temos aqui onde está descrito essa expressão em Deuteronômio 32:10, Salmos 17:8, Provérbios 7:2 e Zacarias 2:8. E uma expressão como pele dos meus dentes, em Jó 19:20. Além de outras, aparecem com frequência na literatura, na língua inglesa, por exemplo. Algumas expressões mais formidáveis do hebraico são difíceis de transportar para o português. É o caso, por exemplo, de desvelar o ouvido, com o sentido de divulgar, de revelar. Outras são mais conhecidas, como a dura cerviz, como que nós já ouvimos várias vezes em 2 Reis 17:14, por exemplo, na versão árabe, e também é algo que foi dito muitas vezes no deserto, isto é, ser teimoso, ser rebelde, curvar ou inclinar o ouvido, no sentido de ouvir atentamente. Então, quanto ao português, existe de facto um legado do hebraico na nossa língua também. O português e várias outras línguas modernas foram enriquecidas pelo hebraico. As palavras, por exemplo, o português herdou algumas palavras do hebraico, tais como o amém, o aleluia, o jubileu, ok? Inúmeros substantivos próprios são usados nas línguas modernas também para designar pessoas e lugares, como Davi, Jonatas, João, Miriam, Maria, Belém, Betel e Sião. Tudo isto são nomes hebraicos, ok? Derivam do hebraico. Expressões também ditas do hebraico na nossa linguagem comum, muitas expressões hebraicas comuns foram inconscientemente adicionadas ao português. Está ali forma, mas foram, está inconscientemente, e a outras línguas, e passaram a fazer parte do repertório das figuras de linguagem. É o caso, por exemplo, de Boca da Caverna, de Juízes 10:18, que é a boca da cova. Face da terra, né? Muitas canções dizem à face da terra, né? Em Gênesis 6:7, e uma que é muito usada, que é o bode expiatório, do Levítico 16:20-22, o bode da expiação entregue a Azazel, ok? O bode que leva a culpa, né? Nós dizemos que aí existe um bode expiatório no sentido de alguém estar a levar culpa no lugar de outro alguém. Algumas figuras, como Vinhas da Ira, por exemplo, e Leste do Éden, foram usadas como títulos de romances e de filmes. Okay?
Passando então do hebraico para o aramaico aparece como uma língua secundária do Antigo Testamento, encontrado em partes de Daniel, no capítulo 2, por exemplo, na parte, capítulo 2, versículo 4, na parte B do verso, e no capítulo 7 também, a partir do 28, e Esdras, também, aí nos capítulos aí anunciados. Frases e expressões em aramaico aparecem também em Gênesis, em 31, 47, por exemplo, em Jeremias também, nos capítulos 10 e 11 e no Novo Testamento. Tá? Então, o uso no Antigo Testamento do aramaico aparece primeiro em Gênesis 31, 47, reflete o uso do hebraico e do aramaico por duas pessoas que foram contemporâneas. Jacó, pai dos israelitas, referiu-se a um certo memorial ou monte de testemunho em hebraico, descrito Galeed, do hebraico. Né? E o seu sogro Labão referiu-se ao mesmo memorial em aramaico, em Jegar Saaduta. O aramaico é uma língua muito próxima do hebraico. Os textos em aramaico na Bíblia foram escritos com a mesma escrita do hebraico. As duas línguas são muito parecidas, foram a forma de formular, aliás, as suas construções verbais, nominais e pronominais. Diferentemente do hebraico, porém, o aramaico utiliza um vocabulário maior, inclusive muitas palavras escolhidas de empréstimo a várias línguas e uma variedade muito mais ampla de conectivos. Apresenta ainda um sistema elaborado de tempos verbais desenvolvidos através do uso de particípios com pronomes ou com várias formas do verbo ser. Embora o aramaico seja menos eufónico e poético do que o hebraico, ele é provavelmente em um meio superior de expressão precisa. Provavelmente o aramaico é um conjunto de línguas, né? Locais, um acrescento de línguas locais que foram enriquecendo o hebraico, ok? Então aparece ali quase como um dialeto, mas é uma nova língua. O aramaico talvez tenha uma história contínua de vida mais longa do que qualquer outra língua. Ele foi usado durante o período patriarcal na Bíblia e ainda é falado por algumas pessoas atualmente. O aramaico e o seu cognato e o siríaco, desculpem, engendraram dialetos diversos em lugares e épocas diferentes. Simples, claro e preciso, o aramaico adaptou-se facilmente a várias necessidades da vida cotidiana. Era usado igualmente por professores, alunos, advogados ou mercadores. Para alguns era o equivalente semítico do inglês. Portanto, o aramaico tinha uma maior dimensão expressiva. A origem do aramaico é desconhecida, mas parece estar relacionada com a morita e possivelmente a outros dialetos semíticos do Noroeste, pouco conhecidos dos estudiosos. Embora um reino arameu propriamente dito jamais tenha existido, houve vários vilarejos ou pequenas cidades ou estados, como queiram chamar, de arameus que se tornaram centros influentes. Algumas poucas inscrições em aramaico dessa era, do século X ao século VIII a.C., foram descobertas e são hoje objeto ainda de estudo. No oitavo século a.C., representantes do rei Ezequias pediram ao porta-voz de Senaqueribe, rei dos assírios, que falasse a seus servos em aramaico, porque entendemos essa língua, não falas em hebraico, é assim que diz o texto, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Segunda de Reis 18, 26, na versão NVI. No período persa, o aramaico tinha se tornado o idioma usado no comércio internacional durante o cativeiro. Os judeus provavelmente o adotaram por uma questão de conveniência. Certamente o comércio, ao passo que o hebraico ficaria confinado às pessoas instruídas e à liderança religiosa. Aos poucos, sobretudo todo o exílio, a influência do aramaico espalhou-se pela Palestina. Neemias queixava-se que os filhos dos casamentos mistos não conheciam o hebraico, em Neemias 13:24. Parece que os judeus continuaram a usar amplamente o aramaico nos períodos persa, grego e romano. Por fim, as escrituras hebraicas foram traduzidas em parafrases aramaicas conhecidas como targums. São pequenos escritos ou pequenos comentários da Torá, semelhante
ao Talmud também, nós já estudámos isso. Foram encontrados alguns manuscritos desses Targums entre os rolos do Mar Morto. Uso no Novo Testamento, então, do aramaico. Para a maioria das pessoas, o aramaico era uma língua comumente falada na Palestina nos tempos de Jesus, contudo, não há certeza alguma disso. E essa ideia provavelmente simplifica demais a situação linguística da época. Os nomes usados no Novo Testamento refletem o uso do aramaico, Bartolomeu, Barjonas, Barnabé, por exemplo, do grego, né, André e Filipe, e do latim, Marcos, além do hebraico. Não há dúvida que o aramaico era amplamente utilizado, assim como o grego e o hebraico. O latim circunscrevia-se provavelmente aos círculos militares e governamentais. A tradição também reflete o uso do hebraico mishnaico, uma espécie de dialeto usado no dia a dia no tempo de Jesus. Há também documentos desse idioma entre os manuscritos do Mar Morto. O que quer dizer do hebraico que aparecer em certas passagens do Novo Testamento, como essas que estão aí descritas. As línguas usadas na cruz de Cristo foram o hebraico, o grego e o latim, e posteriormente em Atos o apóstolo Paulo faz a defesa em hebraico, por exemplo. O dialeto exato em que falou pode ser discutível, mas como fariseu que fora, ele sem dúvida alguma era capaz de ler o Antigo Testamento em hebraico. Em grego, o termo usado para hebraico, mais uma gralha, é traduzido algumas vezes como aramaico e pode ser um termo genérico para o semítico ou para uma mistura de hebraico com aramaico, assim como o Yiddish é a mistura de alemão com hebraico. Seja como for, o aramaico foi a ponte que permitiu a transição do hebraico para o grego, que passou a ser então a língua falada pelos judeus no tempo de Jesus. Nesse sentido, o aramaico fez a ligação entre o hebraico do Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Amém? Então, já vimos sobre o aramaico, tá? E sobre o hebraico. E aqui finalizam as línguas locais. Agora vem, na verdade, a introdução do grego. Né? O grego, ele entra numa fase do Império Mesogrego, ou do Império Grego, né? Com a entrada de Alexandre o Grande pela conquista aqui da Ásia Menor, ok? Partindo então para esse lugar. Ele teve também um dos maiores impérios, óbvio que nesse sentido penso que o Império Romano pelo menos terá tido a maior área, ok? Mas foi importantíssimo a introdução do Império Romano do Império Grego, né? Para a divulgação da palavra, porque trouxe a uniformidade de uma língua, né? Então todos depois passaram a falar grego, todos digo na zona do Mediterrâneo, como nós vamos observar, e foi fundamental para a introdução, por assim dizer, do Evangelho. Então penso que a época de Jesus vir à Terra foi logicamente profetizada, mas com uma dimensão já de impérios para que a palavra se pudesse chegar a mais rapidamente a toda a Terra. Poderia ter vindo nos dias de hoje, mas escolheu que fosse assim, tá? Vamos lá. Grego. A língua grega é um instrumento de comunicação belo, rico e harmonioso. É a ferramenta adequada para o pensamento vigoroso e para a devoção religiosa. Durante o seu período clássico, o grego foi uma língua de uma das civilizações mais brilhantes do mundo. Naquele período cultural, a língua e a literatura e a arte floresceram mais do que a guerra. A mente grega preocupava-se com os ideais da beleza. A língua grega refletia o gênio artístico dos seus diálogos filosóficos, a sua poesia e a sua oratória grandiosa. O idioma grego caracterizava-se também pela sua natureza forte e vigorosa, era capaz de uma variedade e de efeitos surpreendentes.
O grego era uma língua do argumento, dotado de um vocabulário e de um estilo capaz de penetrar e explicar fenómenos em vez de simplesmente contar histórias. O grego clássico desenvolveu inúmeras formas minuciosas a partir da raiz de algumas poucas palavras. A sua sintaxe complexa permitia organizar as palavras de maneira intrincada, de modo que pudessem expressar nuances refinadas de significado. Portanto, o grego aparece como uma língua muito mais complexa, que tinha uma expressividade e um vocabulário muito maior. Né? Então, na história antiga, embora os antecedentes da língua grega sejam obscuros, os primeiros traços de que se poderia chamar grego antigo aparecem em documentos dos períodos do Micénio e do Minuano. Ali aparecem três escritas diferentes, a hieroglífia minuana, que é mais antiga, a linear A e a linear B mais recente. A linear B é geralmente considerada um pré-grego. A escrita silábica de linear B aparece em tabuinhas de barro no território continental grego em 1400 a 1200 a.C., portanto, estamos a falar de algo também bem antigo. Então, à esquerda nós temos aí um exemplo de uma hieroglífica minuana, ok? No meio nós temos a linear A e aí à direita nós temos a linear B, tá? São exemplos, ok, de complexidade. Portanto, o hieroglifo ainda tem várias imagens da escrita, muito semelhante à escrita também egípcia, e nós acreditamos também à escrita da Mesopotâmia, né? Que é onde existem os traços mais antigos de um tipo de escrita, neste mesmo sentido que formasse palavras, ok? A civilização e a escrita micénicas foram interrompidas abruptamente com a invasão dórica, em 1200 a.C. Esta invasão dórica tem a ver com bárbaros que saíram do norte, ok, da Europa e conquistaram a Grécia, trazendo uma obscuridade filosófica, política e um domínio político, não permitindo que avançasse mais durante aquele período de tempo, ok? Porque a cultura desses dóricos era muito volátil, eles eram bárbaros, ok? Não tem nada a ver com os refinados gregos que começavam a filosofar e a terem condições onde o estudo da ciência e da filosofia, né, trazia complexidades maiores, porque também tinham o tempo para pensar. O seu problema não era conquistar coisas, era conquistar conhecimento. Era isso que os gregos queriam. A escrita parece ter desaparecido então durante vários séculos. Mais tarde, por volta do 8º século a.C., a escrita grega apareceu com uma grafia diferente baseada no alfabeto, provavelmente fenício, e depois adaptado aos sons da língua grega e à direção da escrita seguida pelos gregos. Inicialmente, o grego era escrito da direita para a esquerda, como o hebraico, né? Como as línguas semíticas ocidentais. Depois, num estilo em que cada linha seguia a direção contrária à linha anterior e, por fim, da esquerda para a direita. Vários dialetos aparecem durante o período arcaico, que é o 8º a 6º séculos antes de Cristo, o dórico, o jónico, o aqueu e o eólico. Ok? Durante o período então clássico, 5º a 4º séculos antes de Cristo, a cultura grega chegou ao zénite literário e artístico. O grego clássico ou ático caracterizava-se pela sutileza e sintaxe, pela flexibilidade e pelo uso expressivo de partículas, que são partes breves da língua desprovidas de flexão e, em geral, intraduzíveis. À medida que o controle cultural e político foi se deslocando para Atenas, o dialeto ático foi ganhando prestígio. Com as conquistas macedónicas, o grego ático, juntamente com as influências de outros dialetos, principalmente o jónico, tornou-se a língua internacional do Mediterrâneo Oriental. Portanto, há pouco nós estávamos a falar sobre a grande conquista de Alexandre o Grande. Eu sei que a legenda aqui está bem complicada de se ler, ok? Mas
para entendermos que esta área amarelo, né, foi a conquista grega de Alexandre o Grande, ok? Então, este é um império da expressão da língua grega, tá? Do qual nós temos aqui não somente a Mesopotâmia, que é toda esta área, temos aqui ainda a Ásia, esta parte, né? Temos aqui as ilhas onde Paulo também andou, temos o Egito, né? Alexandria, por exemplo, enfim. Depois, quando os romanos chegaram, já conquistando também o Império, tá? E foi praticamente a mesma área e um pouco mais. Mas depois nós já falamos sobre isso. Então se introduziu o helenismo e o dialeto koiné. E porque é que é tão importante este dialeto? Nós já vamos perceber. As conquistas de Alexandre o Grande contribuíram para a difusão da língua e da cultura gregas. Os dialetos regionais foram em grande medida substituídos pelo grego helenístico ou koiné, que é uma linguagem de todo o dia. Trata-se de uma língua conhecida devido a milhares de inscrições que retratam todos os aspectos da vida cotidiana. O dialeto koiné introduziu numerosas expressões da linguagem popular no grego ático, tornando-o mais cosmopolita. Seria algo semelhante ao inglês de hoje, por exemplo, que todo o mundo hoje fala inglês, né? A nova língua mais simples e próxima à linguagem popular passou a ser usada no comércio e na diplomacia. O grego perdeu muito da sua elegância e das nuances de matrizes requintados que tinha em consequência da evolução do clássico para o koiné. Contudo, preservou as características típicas da força, beleza, clareza e da sua poderosa retórica lógica. É sintomático que Paulo tenha escrito aos cristãos de Roma em grego e não em latim. Culturalmente, o Império Romano daquela época era grego, excepto no que se referia às atividades de governo. Ok? Portanto, quando o Império chega, todos falam grego, né? Quando o Império Romano chega, todos falam grego, e nessa mesma perspectiva não mudou a língua. Aliás, os romanos eram amantes da cultura grega. Eles em tudo quiseram imitar a grandeza da cultura grega. Em tudo eles quiseram se tornar um novo padrão de reino grego, ok? O panteão é em tudo semelhante ao panteão grego, só tem outros nomes, mas os formatos dos deuses são exatamente os mesmos, tá? Para além, claro, da clareza das próprias armaduras e das ferramentas de trabalho. Okay? Então a Grécia tem um importante destaque, não só nesta época, mas até aos dias de hoje, né? Lembrando aí os tempos do Renascimento, da Revolução Francesa, que na verdade são consequências da implantação desta mesma cultura. Okay? Septuaginta, é por isso que nós precisamos de perceber então. Durante os séculos imediatamente anteriores a Cristo, o Mediterrâneo Oriental, Orientel, mais uma gralha, tinha passado por um processo de helenização e de semiotização. Ambas as influências podem ser observadas na tradução grega do Antigo Testamento. A tradução das escrituras hebraicas para o grego foi um evento memorável. A Septuaginta, a mais antiga tradução em grego do Antigo Testamento hebraico, exerceu posteriormente uma influência muito forte sobre o pensamento cristão. Uma consequência necessária da utilização do grego pelos autores hebreus foi que o espírito grego e as formas gregas de pensamento deixaram marcas na cultura judaica. Os judeus bem depressa se apropriaram das ricas expressões do vocabulário grego para ideias que estavam além do alcance da terminologia hebraica. Não obstante, antigas expressões gregas ganharam novos significados derivados de conceitos judaicos. Portanto, houve uma mesclação, houve uma mistura, né, de conceitos e de línguas, e as línguas foram se adaptando. Tá? O Antigo Testamento grego foi muito importante para o desenvolvimento do pensamento cristão. Muitas vezes a utilização de um termo grego na Septuaginta fornece a chave do seu significado no Novo Testamento. O dialeto judeu-grego veterotestamentário aparece por vezes em passagens no Novo Testamento traduzidas de modo bastante literal. Outras vezes a tradução que o Novo Testamento faz
do Antigo é bastante flexível, ok? Quanto a esta mescla de línguas, por exemplo, fatores, ou melhor, exemplos bem presentes, é esta aglomeração de culturas, por exemplo, que está a existir aqui em Portugal, né? Onde português falado em África, ou português falado no Brasil e português falado em Portugal se encontram aqui, então começa a haver que uma mistura desses mesmos linguajares, ok? Uma mistura dessa compreensão linguística, né? Algumas palavras foram adicionadas ao dicionário de português de Portugal por causa da influência africana, como o bué, por exemplo, e tantas outras expressões, como o IA, que no fundo tem a ver com algo trazido da Alemanha, mas acaba por ter maior influência dentro da comunidade africana, e no que trata também à comunidade brasileira, mais alguns ditongos ou algumas palavras têm sido acrescentadas, coisas que nós não falaríamos, como trocar os pronomes e coisas semelhantes a esta. Um exemplo dessa mesma influência sou eu. Que fala já quase as duas pronúncias, mas sem sotaque, ou os dois dialetos, mas sem sotaque, se nós pudéssemos dizer que eram dialetos. Septuaginta, então, desculpa, é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental na época de Alexandre o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos da língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Tá? Então a Septuaginta traduziu para o grego, tá? Porque haviam muitos judeus a falar o grego, então foi necessário fazer essa tradução e eles passaram a ler também as escrituras em grego. Escrituras do Antigo Testamento, porque era aquilo que havia escrito, ok? Então, todos os livros que nós já falámos lá, desde os livros proféticos à Torá, tudo foi traduzido na Septuaginta, e outros livros também que não estão na nossa Bíblia, os livros apócrifos, também foram traduzidos na Septuaginta, tá? Os vestígios do Mar Morto, que estão escritos em grego, estão na tradução da Septuaginta, tá? Então a tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, palavra antiga que significa 70, ou ainda aquele número que temos ali, que é 70 também, em numeração romana, devido a uma antiga lenda sobre a sua origem. A lenda aparece na carta de Aristeias, obra pseudo-epígrafe do século II a.C., cujo narrador seria um membro da corte de Ptolomeu II, Filadelfo, no século anterior, e a teria escrito a um tal Filócrates como um prólogo à Septuaginta. Nessa lenda, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalhar individualmente, o produto final teria concordado entre si. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou-se. Em sentido estrito, a Septuaginta se refere a uma família de manuscritos em versões gregas. Essa coleção de livros bíblicos é baseada tanto em uma família de manuscritos hebraicos por tempos perdidos e alguns livros compostos originalmente em grego. O texto base hebraico subjacente, ou Vulgate, à Septuaginta, pode ser atestado com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, quando várias leituras de diversos versos concordam entre si e divergem do texto massorético, a versão da Bíblia hebraica padronizada do século IX depois de Cristo. Além dessas concordâncias isoladas de versos entre os manuscritos do Mar Morto, foram encontrados 4 livros, com esses nomes aí lindos, ok, que coincidem então da família do Vorlage da Septuaginta. Portanto, a tradução grega da Septuaginta também hoje nos confere a veracidade e a não deturpação dos versos ou não é das interpretações, das traduções bíblicas, ok? Então, quando se achou aí
os escritos do Mar Morto, foi uma alegria enorme, porque pudemos observar que não havia deturpação alguma dos conteúdos bíblicos e dos textos bíblicos. Amém? O grego no Novo Testamento. Embora a maior parte dos autores do Novo Testamento fossem de origem judaica, eles escreveram em grego, a língua universal da época. Além disso, o apóstolo João parece que tinha algum conhecimento de filosofia grega. Ele usou o verbo, né, logos em grego, para se referir a Cristo em João 1, além de várias outras expressões abstratas. É possível que tenha sido influenciado pelo centro egípcio de Alexandria, onde a filosofia grega e a erudição hebraica tinham-se fundido de modo bastante peculiar, aliás. Paulo também está familiarizado com os autores gregos, né, em Atos 17, 28, 1 Coríntios 15, 33 e Tito 1, 12. Portanto, oradores e filósofos gregos, bem como profetas e estudiosos hebreus, influenciaram a linguagem de Paulo. Exatamente até porque nós temos conhecimento que Paulo tinha um conhecimento muito abrangente das culturas que estavam à sua volta, não é? Quando ele chega a Roma e ele se refere a um dos altares de Roma como o Deus invisível, ok? Ele tem uma cultura sobre, ou tem um conhecimento sobre a cultura romana e sobre a cultura grega. Há um conhecimento profundo, diga-se de passagem. Mas o facto, exatamente qual o dialeto hebraico ou aramaico que Jesus falava, é objeto de polémica. Mas o facto é que o Espírito Santo inspirou os textos gregos dos Evangelhos. Os registros em grego dos ensinamentos de Jesus e suas atividades prepararam o caminho para que o Evangelho se espalhasse por toda a cultura de fala grega. A dignidade e as limitações do grego koiné usado pelos autores cristãos não o tornavam tão artificial e pedante quanto o grego de alguns escritos clássicos, nem tão trivial e vulgar quanto o koiné falado. O vocabulário grego ganhou então significado mais rico e mais espiritual no contexto das escrituras, sob influência da simplicidade e da rica expressividade do estilo semítico. O Novo Testamento não foi escrito numa língua dada pelo Espírito Santo, conforme criaram na Idade Média. Né? Ou seja, na Idade Média achavam, não, o Espírito Santo deu numa língua, deu em línguas estranhas, né? E alguém traduziu. Dezenas de milhares de papiros desenterrados no Egito do século XX propiciaram paralelos lexicais e gramaticais para a linguagem bíblica e mostraram que ela era parte dos fundamentos linguísticos daquela era. Não obstante, o grego do Novo Testamento era livre, criando muitas vezes expressões próprias. Os autores cristãos influenciaram o pensamento grego ao introduzir novas expressões para transmitir a mensagem sobre Jesus Cristo. Reparem como a influência do Evangelho, né, se aglomerou nas sociedades ao ponto de a própria verbalização, a própria língua mudou. Né? Nós temos também o exemplo pós-reforma do século XVI, ok, pós-reforma protestante, onde a educação passa a ser para todos, né? E isso deve-se também ao efeito da Igreja no mundo. A influência semítica, né, dali daquele lugar, como o grego do Novo Testamento combina a objetividade do pensamento hebraico com a precisão e expressividade grega, a delicadeza sutil do idioma não raro serve de intérprete para os conceitos hebraicos. A influência semítica é mais forte nos Evangelhos, no Apocalipse e em Tiago, Lucas e Hebreus. Apresentam um estilo mais tipicamente grego. Os sermões unem a mensagem profética hebraica com a força da oratória grega. Além de citações diretas e de alusões à Septuaginta, já se observou que há uma influência semítica disseminada pelo Novo Testamento grego. Sua sintaxe, por exemplo, apresenta várias instâncias do estilo semítico. O vocabulário, por exemplo, o vocabulário do Novo Testamento grego é abundante e suficiente para transmitir exatamente a nuance de significado que o autor deseja transmitir. Ou seja, ele já não está mais ligado a expressões locais, né? Mas está ligado a uma verbalização, a um vocabulário muito maior para descrever
um objeto ou para descrever uma determinada situação. É isso que quer dizer. Por exemplo, o Novo Testamento usa duas palavras diferentes para amor, para dois tipos de amor, né? Duas palavras, como o ágape, não é? E o filéu. Duas palavras para um outro do mesmo tipo ou um outro de um tipo diferente, bem como várias palavras para tipos diversos de conhecimento. É interessante que algumas palavras são omitidas, como eras, terceiro tipo de amor, além de outras palavras normalmente empregadas na cultura helenista da época. Tá? Nós podemos pensar que, por exemplo, para um esquimó, ele tem cerca de 99 ou 100 palavras para descrever neve, né? Quanto para nós, que não temos essa realidade de pontos diferentes da neve, temos, sei lá, duas ou três palavras. Para mim é neve, gelo e é isso. Mas eles têm muitas outras palavras para descreverem neve. Okay? Então, não obstante isso, as palavras gregas geralmente adquirem novos significados no contexto do Evangelho em decorrência de combinação dos novos ensinamentos com uma moralidade exata. Os autores não hesitaram em usar termos como vida, morte, glória e ira de novas maneiras para expressar novos pensamentos. Às vezes, o sentido literal de uma palavra praticamente desaparece, como quando os autores usam água, lavagem e batismo, em referência ao poder purificador espiritual de Cristo. O vocabulário do Novo Testamento apresenta também palavras que só se encontram no Antigo Testamento grego. É o caso da circuncisão, da idolatria, anátema, diáspora e pentecostes. Entre empréstimos temos então o aleluia e o amém, que já falámos do hebraico, aba, aqui amon, mas não era amon, era mamon, e corban, do aramaico. Okay? Aba, mamon e corban, do aramaico. Tenho várias gralhas aqui que tenho que retificar. Bem, para entender o sentido de uma palavra do Novo Testamento é essencial que se tenha um léxico de grego clássico, mas só isso não basta. É preciso saber de que modo a palavra é usada do antigo grego nos escritos helenísticos e nas inscrições documentais e documentos, aliás, que refletem o uso da língua no cotidiano. Os papiros apresentam inúmeras ilustrações de significado de termos do Novo Testamento. Por exemplo, o termo grego para contribuição, que é coleta, em 1 Coríntios 16:1, que se acreditava ser um termo circunscrito ao Novo Testamento, é normalmente utilizado nesse mesmo sentido nos papiros. Numerosas palavras gregas que tinham sido definidas como base no grego clássico ganharam um sentido mais preciso à luz da sua utilização nos papiros. Okay? Então nós temos aqui o alfabeto grego, o quadro abaixo apresenta o nome da letra, em português e em grego, a transliteração para o português, em itálico, e a letra escrita em sua maiúscula e minúscula, bem como a sua pronúncia. Portanto, temos o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, mi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega, né? Quando, por exemplo, em Apocalipse se declara eu sou o alfa e o ômega, está a descrever exatamente o início e o fim, né? Que, neste caso, a referir-se como exemplo o alfabeto. Okay? Então aqui nós temos as letras e aquilo que deu origem, né? O A, então aí, né? como em pai, tem a mesma verbalização, ok? O B e aqui todas as letras, ok? Este é a descrição do alfabeto grego. Óbvio que nós aqui não estamos a aprender a falar o grego, mas é importante, por vezes, darmos uma vista de olhos. Quero aconselhar a todos, se possível for, né, a adquirirem a aplicação da Bíblia Strong ou do dicionário Strong, ok? Porque não somente ele traz, eu vou tentar trazer aqui um exemplo, porque não somente ele traz
a contextualização do a numeração, aliás, das palavras e diz quantas vezes as palavras aparecem, mas como também tem uma tradução literal. Ora, eu não sei se conseguem ver aqui na minha imagem, provavelmente terão que deixar a apresentação, mas queria só mostrar aqui, não é a conta do banco, é aqui, está este iconezinho aqui a verde, não sei se conseguem ver, depois no YouTube provavelmente sim, e onde está o dicionário Strong. Por exemplo, tenho aqui a Bíblia aberta em 1 de Coríntios, aqui no Strong, mas, por exemplo, vou abrir em Romanos, capítulo 1, ok? E vamos ver, aqui, por exemplo, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Não sei se conseguem ver, mas algumas palavras elas estão a azul. Elas são do grego, ok? Então, abre aqui e no que diz a servo, por exemplo, diz logo doulos e a descrição de doulos, ok? Que é um escravo, metaforicamente aquele que entrega à vontade do outro, cujo serviço é utilizado por Cristo na extensão e avanço da causa entre os homens, dedicado a outro, ignorando seus próprios interesses, um servo, assistente. E depois, nesta mesma referência, diz na Bíblia, a figura de servo é recorrente, sendo muitas vezes usada para ilustrar a relação do crente com Deus. O servo se coloca inteiramente à disposição do seu senhor, obedecendo-lhe e servindo fielmente. Jesus também se apresentou como servo, portanto, doulos, né, mostrando o exemplo da humildade e submissão. O termo servo pode ser interpretado não apenas como alguém que realiza tarefas, mas também como um amigo íntimo do mestre, aquele que compartilha os seus propósitos e ama a sua vontade. Portanto, vem aqui logo dizer o que é, ok? E por aí vai, né? Depois eu posso tentar passar lá no grupo o link da aplicação. Bem, vamos continuar aqui na... Meu Deus, melgas já andam em todo lado. Para ver se conseguimos fechar aqui, já estamos quase a terminar, para ver se conseguimos fechar aqui a língua, que é para passarmos depois a coisas mais específicas. Gramática. A exemplo de outras línguas indo-europeias, o significado das palavras em grego depende do acréscimo e da alteração de vários prefixos e sufixos, num processo conhecido como flexão. Embora o seu sistema de flexão tenha sido simplificado em comparação com o grego clássico, o grego do Novo Testamento tinha mais flexões do que muitas línguas em grego, portanto, a possibilidade de que haja ambiguidade de sentido é menor do que em português. Diferentemente do hebraico, o grego tem género neutro, além do masculino e do feminino. As inúmeras e precisas preposições são sutis e apresentam significados diversos dependendo do contexto. O grego do Novo Testamento usa somente cerca de 50% das partículas do grego clássico. O sistema verbal grego é muito mais complicado do que o hebraico. É capaz de gradações de significado difíceis de expressar, até mesmo em português. Todos os verbos gregos têm 5 aspectos e os gramáticos chamam de tempo, modo, voz, pessoa e número. Okay? Então, para termos para terminando uma noção do que isso é, o tempo do verbo grego lida basicamente com o tipo de ação e não com o tempo da ação, como em português. Né? Eu fiz, eu estava, né? São formas verbais que expressam tempo. Né? E aqui diz que eles expressam ação. Então, em grego, há 3 tipos básicos de ação. Existe a durativa, expressa pelos tempos presente e imperfeito, e às vezes no futuro também. Simples ou pontual, expressa pelo aoristo e, com frequência, por tempos futuros. O aoristo refere-se a uma ação passada incompleta. Seria... Ok, vamos continuar. E completa, portanto, e o tempo completa, expressa pelo tempo perfeito. Os resultados ficam restritos ao passado. Os tempos gregos são geralmente difíceis de traduzir para outros idiomas. O tempo da ação, assim como o significado básico da raiz do verbo, por exemplo, se requer objeto, deve ser sutilmente
associada ao tipo de ação numa única ideia. Eu sei que é complexo, ok, mas estamos já a terminar. O modo. O modo mostra como a ação de um verbo deve ser entendida. A ação real é real, usar o modo indicativo. A ação foi requerida por alguém, usar o modo imperativo. A ação depende de outras condições, eles usam o modo substantivo ou optativo. A ação refere-se basicamente à descrição de outro substantivo, usam um particípio. A ação é basicamente um substantivo, usam um infinitivo. Okay? Para a gramática, um substantivo é uma palavra ou grupo de palavras que funciona como nome. Os últimos dois exemplos se referem especificamente a modos, mas não usados dessa maneira pelos gramáticos. Os modos dão aos autores gregos uma rica opção de expressão verbal. A voz. A voz verbal diz uma ação é dirigida para fora, que é ativa, ou para dentro, média, ou de volta para o sujeito da oração, que é passiva. Tá? Voz para fora ou para dentro. Tá? Pessoa. A pessoa do verbo diz quem está a executar a ação. Se sou eu, primeira pessoa, ou tu, como por exemplo em português, né? Ou uma terceira pessoa. Quinto, o numerário, o numeral, plural ou singular. O número do verbo diz se a ação é realizada por uma pessoa, que é o singular, ou por mais do que uma pessoa, que é o plural. O estilo no Novo Testamento apresenta muitos estilos redacionais e na utilização que faz do grego. Há características semíticas principalmente nos Evangelhos. Mateus usa um estilo menos pictórico do que Marcos, por exemplo, e sobre alguns aspectos mais próximos do estilo de Lucas, Atos, Hebreus, Tiago e 1 de Pedro. O estilo de Lucas é mais elegante, né? Difere de Marcos e de Mateus. O estilo bastante simples de João apresenta numerosos semitismos. Né? Nós pensamos que, ou acreditamos, que Lucas escreveu para Teófilo, alguém que estava em Roma, o Evangelho, ok? Descrito em Atos. Portanto, acredita-se que Lucas tenha escrito tanto Atos, que ele diz o primeiro tratado ao Teófilo, como o Evangelho, claro, de Lucas. As diferenças encontradas nas epístolas paulinas chamaram a atenção, sendo, claro, Lucas doutor, ok? Como um médico. As diferenças encontradas nas epístolas paulinas chamaram a atenção. As cartas menos literárias e mais objetivas na sua forma de expressar são as que o apóstolo enviou a Tessalonicenses. As epístolas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e Tito apresentam um estilo mais próximo do koiné do que a boa parte dos textos neotestamentários. São pouco judaicas e não demonstram tanta influência da Septuaginta como as outras cartas de Paulo. Castas de Paulo, meu Deus, quanta gralha. A carta aos Hebreus combina a elegância, outra, e as influências judeu-gregas, ou judaicas e gregas. Né? A carta de Tiago, embora de nível cultural elevado, não é de estilo tão delicado como Hebreus. Menos elegante ainda é a 1 de Pedro, que revelam uma forte influência da Septuaginta e por isso mesmo tem um estilo semítico. Judas tem uma dedicação elevada, quase tediosa, e revela a influência do estilo judeu, parecida com a de Judas no seu estilo refinado. Em 2 de Pedro mostra a influência ainda maior da Septuaginta. Apocalipse tem um estilo em geral simples, mas demonstra forte influência semítica no uso que faz de paralelismos e redundâncias. Estudiosos especializados em linguística identificaram vários supostos erros de gramática grega em Apocalipse. Portanto, como João também já estava bem velhinho, né, houve ali vários erros. Então, conclusão para nós cristãos, a mensagem comunicada pela Bíblia é simples e discreta, mas é capaz, mais uma gralha, de interagir com as pessoas nas circunstâncias mais complexas. Embora a linguagem humana tenha limitações, as linguagens da Bíblia mostraram-se plenamente satisfatórias para transmitir a mensagem de Deus em todo o seu poder e riqueza. Louvado seja o nosso Deus. Amém? E chegamos ao fim da aula de hoje. Espero que ninguém tenha adormecido, né? Está toda a gente com a câmara desligada, está tudo a dormir. Não, estou acordado.
Meus queridos, terminou esta fase da linguística, ok? Vai ficar, a linguística vai ficar também no PDF, ok? Quem não tem os PDFs passados é só pedir, pode entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, ok? Entretanto, eu vou, antes de eu lançar o PDF desta aula, vou tentar arrumar os erros aqui que tenho, ok? Mas nós estamos com uma grande progressão, já estamos, deixa só parar de apresentar aqui, em termos de slides, caso vocês não tenham, vocês já leram mais do que um livro. Para quem não lê livros, né, nós já vamos no 148 slide, né? Eu nem sei dizer esse número. Tá? Então, vamos aproveitar, há muito ainda para fazer e glória a Deus, quem nunca leu um livro acabou de já ler em 8 aulas um livro, ok? Já demos muita matéria, há muita coisa e é muito bom o conteúdo, tá? Ele é um conteúdo académico cheio de informação, ok? E muito preciso também, muito científico, ok? Para a semana que vem, nós vamos falar de interpretação das escrituras. Olha como agora vai ficar bom. Vamos falar de hermenêutica, que é daqueles palavrões que com certeza já ouviram. Vamos falar de exegese, ok? E só para vos deixar aí uma pitada de água na boca, ok? A distinção de linguagem literal e figurativa, e vamos entrar nessas formas mais interpretativas da Bíblia. Nós vamos perceber porque é que há tantos erros interpretativos, ok? Porque o pessoal não estuda, tá? Não dá para abrir a Bíblia ao calhas e tirar um texto do contexto, ok? Isso vira pretexto para heresia. Amém? Como viram também nas redes sociais e como foi anunciado, logo à noite, às 10h30, estaremos aí no Instagram, num direct do Instagram, né? Para a nossa oração. Nós começamos hoje o nosso jejum de preparação para a nossa conferência de Páscoa, ok? E estaremos a iniciar então esse processo. O jejum é simples, como anunciámos ali no culto, né? Uma refeição por dia. Quem quiser fazer mais, faça, ok? Mas desde que não morra, desde que não passe mal, tá? Porque senão, se morrerem, se falecerem, diz o regulamento interno de membros, né, que enfim, que deixam de ser membros se morrerem, tá? O Montanha pôs que estava a rir, mas ele não riu. Isso é falacioso. Que eu estou a vê-lo. Tá? Então, mais logo, 10h30, estaremos então na oração e durante o dia irá ser passado aí nas nossas mídias sociais, né, o motivo de oração, que eu posso, né, já que vocês estão aqui e eu também, que eu posso dizer que será santidade ao Senhor, ok? Mas não vou passar já tudo. Amém? Meus queridos, vamos orar. Deixa eu ver se há aqui alguém. Alguém quer orar para nós fecharmos? Alguém se doa? Sheila, força. Senhor Deus, nós queremos te louvar, meu Pai amado, nesta manhã, Senhor amado. Te louvar, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvar, te agradecer, meu Pai querido, por tudo que nós temos vivendo nesse tempo com o Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo conhecimento, Deus querido, pela liberdade, Senhor amado, de servir, Jesus querido, de te adorar. Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Senhor amado, pelo ar que respiramos. Obrigada, meu Deus amado, pela vida, Deus querido, do nosso pastor, Senhor amado, pela vida, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor amado, pela vida da igreja, meu Pai. Nós te agradecemos.
Pai, queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, te bendizer, meu Senhor, por tudo que temos recebido, meu Pai, da tua parte, Senhor, por tua generosidade. Não porque merecemos, Senhor, mas é porque o Senhor é bom, o Senhor nos amou, o Senhor nos trouxe para a sua presença, pelo teu amor, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor amado. Agora, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, em favor de cada um, meu Senhor, de cada um da tua igreja, pela vida de cada um que está aqui, pela vida daqueles que, Senhor, já foram trabalhar, Senhor, que de alguma forma não puderam, meu Senhor, estar conosco, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, te pedir, te agradecer, te pedir a tua bênção, Senhor amado, nesse primeiro dia desse mês, Senhor, nesse dia que é o dia da verdade da tua palavra, que nós começamos diferente, Senhor. Nós começamos, meu Senhor, ouvindo a tua palavra, aprendendo a tua palavra, a tua verdade, Senhor amado. Oh, Deus, muito obrigada, Deus, por tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus, nos dê um dia de paz, de comunhão contigo, Senhor amado. Nesse mês, Senhor amado, da verdade, nesse mês profético, Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, e te pedir, Senhor, a tua bênção, meu Senhor, para este dia, para esse mês. Deus, te pedir por nossa conferência, que o Senhor, desde já, Senhor amado, esteja, meu Deus amado, abençoando, meu Pai amado, os profetas, meu Senhor, que virão trazer a tua palavra, e nós sabemos que de certeza serão poderosamente usados por ti, Senhor. Por isso, meu Deus querido, nós te pedimos em favor deles, nós te pedimos, meu Senhor amado, em favor, Deus, daqueles que virão, meu Pai, à tua casa. Deus, nós te pedimos em favor da vida de cada um, Senhor, saúde, Senhor amado, paz, sabedoria, Pai, discernimento, Senhor. E nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Deus, e que mais tarde, Senhor amado, no nosso primeiro dia, Senhor, de jejum, Senhor, que o Senhor venha usar o pastor mais uma vez, Senhor, e venha usar cada servo teu, Senhor, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, que estejamos envolvidos, meu Pai, envolvidos, Senhor, com o propósito que o Senhor tem colocado e tem derramado, Senhor, no coração da tua igreja, no coração, Senhor, do pastor, em nome de Jesus, Senhor. Nos guarda, meu Pai, nos livra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então espero mais logo, 10h30. Eu sei que é difícil dormir tarde, acordar cedo, mas vamos para cima. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até logo. Se nos acompanham no YouTube, deixa Amém. o likeinho Amém. e passa este material que é muito, muito bom. Deus abençoe a todos, Deus, até logo. Bom trabalho. Amém. Bom trabalho a todos. Amém.